Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui pronto para fazer mais um pouquinho de pão, algo que está virando minha especialidade, né? Quer dizer, estou tentando, né? Mas vamos lá. Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, existe uma frase que diz o seguinte: as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Muitas vezes a gente se prende, principalmente no período que a gente vai viver, com aquilo que é dito e não com aquilo que é feito e é falado e com as atitudes que você toma em relação a determinadas situações. Por que eu estou dizendo isso? Antes de ontem, nós tivemos uma aula aberta, ministrada por Lula e Haddad na USP. E o que me chamou a atenção nesse contexto todo é que uma das professoras da USP, ela tomou a palavra e disse que as periferias elas estão tomadas pelas milícias, pelo tráfico de droga e, preste atenção no que eu vou dizer, pela máfia das igrejas. Ou seja, a visão que ela tem como alguém de esquerda é que nós cristãos, principalmente nós evangélicos, e até mesmo os católicos, somos como uma espécie de máfia. Ou seja, trazendo assim um contexto de criminalidade, tentando criminalizar as igrejas, sendo que as igrejas é um agente social muito importante na sociedade, porque é um agente social de transformação de pessoas, quantos casamentos, quantas famílias, quantos filhos de pessoas foram salvos e foram transformados pelo poder do Evangelho, e não somente na igreja evangélica, mas como também nas igrejas católicas, trazendo assim um equilíbrio. Quantos jovens foram tirados das drogas em função do trabalho dessas igrejas? Então, como que a gente pode criminalizar esse tipo de coisa? E aí eu quero que você preste atenção. Em nenhum momento Lula rechaçou essa palavra, ou condenou, ou disse que não era bem assim. Ele simplesmente concordou, e quem cala, consente. Ele era o palestrante principal, juntamente com o Haddad, nessa palestra. E o que eu quero que vocês entendam, que lá nos idos de 2014, quando a Dilma teve a sua reeleição, Magno Malta, logo no princípio do seu governo, ele era senador, ele chegou a chamar Gilberto Carvalho, que era secretário de governo, de safado, porque ele fez até campanha para Dilma e diz: a partir de hoje vocês nunca mais irão nos usar e nos enganar, porque eu rodei o país tentando mudar a imagem que até os meus irmãos evangélicos tinham da Dilma, e o que vocês fizeram? Assinaram uma carta prometendo não fazer nenhum tipo de projeto ou apoio à questão do aborto, que é uma pauta importante para nós cristãos, e logo quando os seus deputados assumiram os seus mandatos, vocês mandaram projetos para a Câmara. Veja, o que eu quero que você perceba é que vai ter um uso muito... eles tentarão de todas as formas assediar a nós cristãos, trazendo para a sua compreensão e o seu lado político e ideológico. É uma guerra ideológica que nós estamos vivendo. Só que nós, como cristãos, entendemos que Cristo está acima das ideologias. Mas o que mais se aproxima da ideologia, da nossa mentalidade, da nossa compreensão de fé, é o que nós poderíamos chamar de conservadorismo. E o conservadorismo, Gilberto Carvalho, na época, ele dizia que ele tinha que rivalizar com as igrejas evangélicas, porque elas estavam incutindo e alastrando essa ideia conservadora, e impedindo o dito progressismo que eles tanto lutam pelo país, e que eles precisariam ganhar as mentes das massas rivalizando contra as igrejas evangélicas. Ora, o que eles querem é a pauta relativa ao aborto, ideologia de gênero, liberação de drogas, descriminalização, principalmente de pequenos furtos, mudança da política antidrogas. E se você acha que isso não é bem assim, eu quero que você
Entenda, se fala muito sobre Cuba, se fala muito sobre Venezuela, e isso está virando já aqui uma piada e faz de conta que não é com a gente. Não, isso foi lá. Olha para a Argentina, olha o que aconteceu, que agora já está virando uma Venezuela. Não é que vai virar, ela já está praticamente uma Venezuela. E as políticas são as mesmas defendidas pelo Lula. Chile, que era considerado um país rico, já está sofrendo as consequências das mudanças drásticas das suas políticas em relação ao armamento, em relação à polícia. As polícias estão sendo desmontadas, estão sendo desmilitarizadas. A Argentina entrou no caos social, faltando produtos, sobretaxação de exportação e assim por diante. Fome. Há lugares na Argentina que as pessoas estão esquartejando bois no meio das rodovias. Mas eu quero que você alinhe especialmente para Nicarágua e para Colômbia. A Nicarágua é dirigida por um ditador, Daniel Ortega, que ele prendeu 7 dos seus opositores nas últimas eleições. E agora ele está fazendo uma política de perseguição implacável contra a Igreja Católica, prendendo padres, expulsando freiras. E você pode ir na internet, ele colocou freiras da ordem da Madre Teresa de Calcutá, levando elas até a fronteira com a Costa Rica e as expulsou do seu país. Padres estão sendo presos, rádios católicas estão sendo tomadas. Lá na Colômbia, que hoje é presidida, né, por um ex-guerrilheiro do M19. M19, se você assistiu Narcos, você vai lembrar bem. Quando o Pablo Escobar estava prestes a realmente ser preso, né, que tinha todas as provas contra ele, havia um prédio que era similar ao que para nós seria o STF, seria o FCF deles lá. Havia um andar com um cofre guardando toda a documentação para poder condenar Pablo Escobar. Ele contratou por $1 milhão o M19, que era a guerrilha a qual pertencia esse presidente Gustavo Petro, e eles invadiram o STF de lá. Eles queimaram e explodiram aquele andar, mataram alguns juízes daquela corte e trocaram tiros com a polícia. Foi um caos. E essa gente é que está no poder. A primeira coisa que ele fez agora foi desmilitarizar a polícia. Ele colocou para a reserva 52 generais e agora ele faz toda uma mudança. Ele está negociando com guerrilhas, negociando com o cartel de drogas chamado isso aqui do Golfo, uma coisa assim. E ele está fazendo uma política totalmente diferente com relação às drogas, tentando descriminalizar as drogas, negociando com as Farc. As Farc, se você não sabe, o próprio Lula orientou que eles parassem de continuar guerreando e formassem um partido político. As Farc era um grupo paramilitar que usava do meio das drogas para poder financiar a sua guerrilha e trazer o caos para a Colômbia. Fernandinho Beraber, quando foi preso, ele estava sob os domínios das Farc. Ele disse que comprou milhões e milhões de dólares em armas daquele grupo, e aqui esse grupo faz parte do grupo do Foro de São Paulo, que é uma junção, porque o plano final, aí talvez você vai falar assim, mas isso não vai acontecer aqui. Concordo, talvez muito dessas coisas não faça, mas só que o Brasil é a galinha de ovos dessa gente toda. Durante muitos anos o PT, ele financiou essas coisas todas, e ele voltando, com certeza ele voltará a financiar, porque ele já deixou claro, mas também deixou claro que algumas dessas políticas serão implantadas aqui. E todos os partidos de esquerda, eu quero que você entenda, a esquerda contra um homem. Eu não estou simplesmente defendendo, dizendo que ele é o correto. Eu quero que você entenda que o presidente que a gente tem é um remédio amargo para o momento necessário. É como uma dor, é como um problema de estômago que você tem que tomar um boldo, mas você tem que tomar, é o que nós temos que fazer, é a opção que nós temos, é isso ou é outra coisa que é totalmente contra a nossa fé. Agora, eu estou dizendo tudo isso, por quê?
Eles falam que precisam de nós, que vão atrás de nós, que vai mostrar que não é bem assim, mas só que a política e o discurso entre eles é totalmente diferente. Inclusive o do próprio Ciro Gomes, que já deixou claro que ele tem que combater a moral política católica, né? E a gente precisa compreender que nós não podemos ser massa de manobra mais. Em 2018 houve um movimento não organizado, foi natural, todos entenderam o que era aquilo ou nada. E eu creio que este momento é a mesma coisa. Preste atenção, não é tempo de ficar em cima do muro, não é tempo para anular voto ou coisa do tipo. Você tem que pensar que o futuro daqueles que ficarão, eu já tenho uma certa idade, alguns já estão mais velhos, mas você tem filhos, você tem netos, você tem que ter ao menos tentar mudar e melhorar um pouco, ou segurar muito dessa onda, porque o projeto final é criar uma grande, a pátria grande que eles chamam, juntando toda a América Latina para formar um só país. E o Brasil é peça central, é a última barreira para que isso aconteça. E nós cristãos não podemos nos omitir. Quero que você busque as informações, não fique com o que eu estou te falando, vá atrás, pesquise, para que você perceba que tudo que eu estou te falando é verdade e que a gente não pode se omitir nessa situação. Pense nisso, Deus abençoe você.